viu um Flamengo dominando, mas no segundo tempo, quando o Vasco tomou um pouquinho de coragem, começou a sair, a largar um pouco mais o seu lado esquerdo, aí as chances começaram a aparecer em cruzamentos, claro, não eram jogadas tão envolventes, tão trabalhadas, mas as chances começaram a aparecer, o Vasco começou a ter oportunidade de finalização, poderia ter vencido nos 90 minutos do jogo, claro que o Flamengo também poderia, e eu tinha um receio, quando eu vi a escalação do Vasco com uma linha de 5 lá atrás, eu imaginei que o Flamengo teria inteligência dentro de campo, e acho que faltou durante os 90 minutos, para jogar com essa escalação, para jogar com esse posicionamento de principalmente um De La Cruz entre o Piton e a zaga, e o zagueiro pelo lado esquerdo, confundindo, tentando abrir esse espaço para a passagem do lateral, também pelo lado direito. Então, eu acho que faltou poder brincar um pouco mais. Teve um Flamengo em que o Flamengo enfrentou uma linha de 5, que foi contra o Grêmio ano passado e venceu por 2-0. E aquele jogo, o Flamengo brincou com a defesa do Grêmio, porque tinha Gabigol em campo e Everton Ribeiro pelo lado direito. E os dois, eles se uniam para confundir a marcação, principalmente do Kahneman, que era um jogador que saía como líbero para fazer a marcação, e os espaços se abriam. Ontem achei um Flamengo muito posicionado. Esperava mais de Cebolinha, de tentar também brincar com isso, brincar com o zagueiro e com o lateral para tentar abrir esse espaço para a entrada de um jogador do meio-campo do Flamengo. A mesma coisa pelo lado direito. Talvez se o Gabigol tivesse entrado antes no jogo, pelas características que o Gabigol tem, ele movimenta mais a zaga, ele força que um zagueiro abandone a linha para acompanhar ele, principalmente quando ele faz o facão. Eu acho que ele deveria ter entrado antes no jogo. Ele errou o pênalti e acho que ele não foi competente para fazer, acho que ele bateu mal o pênalti, é verdade, mas por características de jogo, faltou inteligência ao Flamengo para brincar um pouco mais com essa linha de 5, porque existia um espaço que o Vasco deixava entre essa sua linha de defesa e entre os volantes. E eu acho que o Flamengo não soube aproveitar isso. Talvez esperava enfrentar um pouco mais de facilidade, dominava a posse, é verdade, mas quando a bola chegava no Cebolinha, enfim, no De La Cruz, não produzia muito. Além disso, era um time que se movimentava pouco para abrir esses espaços nessa linha de defesa do Vasco, então o Vasco foi mais competente para marcar. Eu acho que essa dificuldade do Flamengo nessa criação, nessa articulação, eu acho que natural, principalmente porque tem uma peça fundamental nesse time, que é o De La Cruz, que está recém-chegado ao time, ainda está entendendo. E eu acho que você conseguir criar esses mecanismos, essas formas de jogar, eu acho que isso leva um tempo, início de temporada ainda. Agora, essa é uma realidade que o Flamengo vai enfrentar com muita frequência ao longo da temporada. Defesas que vão enfrentar o Flamengo jogando com linha de 5, que vão congestionar o meio-campo. Então, acho que até nesse sentido, não só por ser um clássico, mas acho que um teste interessante, tem muita coisa interessante aí para o Tite tirar como observação, porque é um contexto que o Flamengo vai enfrentar várias vezes dentro da temporada. Só mais um ponto, depois que o Gabigol entra, se observar a movimentação dele e do Arrascaeta é de muito mais entrosamento, em prol de movimentar a defesa do adversário e encontrar espaços, até encontra, mas as finalizações são precipitadas. Nós tivemos alguns momentos interessantes nas entrevistas coletivas, algumas revelações, né? Vamos começar pelo Emiliano Dias, que tem assumido a cadeira, né? Eles têm revezado. Ah, é? Ele e o Ramon Dias, mas ele aparece muito, o Emiliano. Então, é que eles têm meio que revezado. Vai na coletiva. Contra o Nova Iguaçu foi o Emiliano. Foi o Emiliano. Teve algum jogo depois? No meio de semana, o jogo de meio de semana, qual foi? Foi o jogo do Nova Iguaçu? Não, foi Nova Iguaçu, foi o último do Vasco. Nova Iguaçu. Mas enfim, eles têm feito um revezamento deles lá, mas ele tem aparecido com mais frequência. Superior tecnicamente, mas ainda no seu momento arame liso, né? Cerca, mas não machuca. O Flamengo fica no campo do adversário, trabalha a bola, mas está faltando aquela infiltração, né? O Tite falou sobre isso na entrevista coletiva, mas o trecho que acabou chamando mais atenção foi uma correção que ele fez sobre uma declaração numa coletiva anterior, ó. Quando eu fiz uma menção, ela foi parcial e eu não contextualizei. Eu estava me referindo aos 4 grandes equipes, e aí não coloquei, que estavam no final do ano campeão da Libertadores, Flamengo, Botafogo, que virou e quase campeão brasileiro, Vasco numa retomada, e os 4 grandes de São Paulo, alguns bem e outros retomando o seu melhor processo. Então, todas as críticas que elas foram contextuais, dizendo do campeonato no seu conjunto, estão corretas. Já está claro aí que ele está dizendo, está se referindo àquela
Aquela frase que, né, gerou muita discussão sobre o campeonato carioca ter se tornado mais difícil do que o paulista. E aí o que ele contextualiza é que não era, o que ele queria dizer não era sobre o campeonato como um todo, e sim o confronto entre os 4 grandes. Estava claro que ou era um devaneio do Tite, ou então realmente ele tinha se expressado mal. Essa comparação aí dá pra gente discutir. Não precisa todo mundo concordar, mas assim, porque claro, em São Paulo você tem o Palmeiras campeão brasileiro e que vem ganhando tudo nos últimos anos. Você tem o São Paulo se reerguendo agora, campeão da Copa do Brasil. Mas Corinthians e Santos vivem juntos um mau momento. Joga essa régua para baixo. Né? E aí puxa um pouco para baixo. E assim, é que lá em São Paulo a gente tem, por exemplo, um Bragantino que tem se colocado cada vez mais como... E os próprios times do interior. Assim, falando dos grandes em si, é que o Bragantino... Definir quais são os grandes de São Paulo. O Bragantino é que o Bragantino está buscando esse lugar entre os grandes. Então, é difícil essa comparação, mas acho que tem uma lógica por trás disso que ele explicou, porque realmente a gente viu como a gente não via já há alguns anos, né? As três grandes times do estado do Rio de Janeiro conseguindo chegar e brigando na parte de cima da tabela. O clássico de ontem foi nessa linha aí, né, dos 4 grandes, foi contra o que teve o pior desempenho no ano passado, né? E o Flamengo não conseguiu se impor ao Vasco, né? Teve Vamos pensar aqui quanto tempo foi, menos de 30 minutos no primeiro tempo, 20 e poucos minutos em que o Flamengo acampou no campo do Vasco. E o Vasco não conseguia sair. Mas também o Flamengo não conseguia transformar isso em perigo de gol, né? Tem uma cabeçada do Arrascaeta nesse período? Com 4 minutos de jogo, logo no início, bem no início. Não é assim que o Flamengo vai empilhando chances de gol, ele fica fica perto da área do Vasco, mas não... Está faltando essa coisa um pouquinho mais incisiva. É que essa linha defensiva do Vasco, ela acaba contendo jogadores mais agudos que nem o Cebolinha, mas eu acho que faltava uma movimentação ali, uma integração maior dessa linha de ataque do Flamengo com os seus meias, De La Cruz e Arrascaeta principalmente, trocas de posições, infiltração. Acho que o jogo ficou muito posicional naquela altura, mesmo o De La Cruz, que não guarda a posição, que é um jogador que vem para o meio para criar. Acabou facilitando um pouco a vida do Vasco. E a gente viu também, defensivamente, um Flamengo que passava um pouco de dificuldades na bola aérea. Porque a principal principal caminho de ataque do Vasco é o Piton pelo lado esquerdo. E a jogada é cruzamento para o Verratti cabecear. A segunda tentativa de caminho para o ataque é o Payet, que ainda não se consolidou. Ele precisa ter gente perto dele para essa jogada pelo meio acontecer. Então o caminho de ataque é o Piton do Vasco, já era assim desde o ano passado. E aí o Vasco quando começa a criar coragem, quando encontra esse caminho, né, vai à frente e começa a demandar seus ataques e começa a surtir algum efeito. E acho que o Flamengo não estava muito preparado para isso. Na parte da bola defensiva, em que o Vasco começa a ter vantagem por ali, e na parte ofensiva, para mim, faltou muita movimentação. Acho que o Tite poderia ter mexido antes na equipe, poderia ter colocado o Gabigol por características de jogo. Não estou falando de desempenho, se a gente pegar o recorte, o Pedro é o titular. Mas por característica de jogo, acho que o Gabigol poderia ter entrado antes na partida, talvez no intervalo, para promover essa movimentação entre ele e a Arrascaeta, principalmente, para as coisas acontecerem. Nem o Cebolinha fez uma partida boa ontem, né? Que era o jogador de maior destaque. Você tocou na questão da bola aérea. Acho que, para mim, ficou muito claro em termos de... Foi uma estratégia do Vasco, inclusive. O Varela ontem foi improvisado como lateral esquerdo, a ausência do Ayrton Lucas. E o Varela é um jogador que, em termos de estatura, é mais baixo. Então, dava para perceber que o Verratti, o tempo todo, estava buscando o contato mais pelo lado direito do campo. Então, os cruzamentos do Piton estavam saindo muito mais abertos, porque ele estava buscando essa superioridade de altura. E o Piton estava enfrentando do lado direito um lateral que não é tão defensivo, o Wesley. Então, a combinação de laterais do Flamengo ontem não ficou boa para enfrentar. E nem o De La Cruz que faz a recomposição por aquele lado, mas não é um jogador de combate, propriamente dito, De La Cruz. Não é, por exemplo, o Luiz Araújo, que faz aquele acompanhamento de lateral, né? E até porque tem uma movimentação, o De La Cruz, ele busca muito o centro do campo, a associação junto com a Arrascaeta. E tem que ser dessa maneira, né? Não tem jogadores de meio. Então a gente fala do pênalti, né? Porque tem um pouquinho de reclamação dos dois lados, mas acho que as duas perdem para a imagem, não? No caso do Vasco, teve um momento em que o telão mostrou um replay e os jogadores correram para o árbitro, querendo indicar que foi fora da área, mas... Aquela imagem ali mata a questão. É muito claro que tem um momento ali.
E já no caso do Léo Jardim ter se adiantado, que é a reclamação do Flamengo, é o contrário, né? Como não tem uma imagem que mata, fica inconclusivo, tem que valer a decisão de campo. Mas ele está com o pé em cima da linha. E a regra é essa, né? O PC Oliveira ontem explicou um detalhe importante. Precisa estar Um dos pés tocando, tem que né? estar sobre a linha, mas não em contato com ela. É a mesma coisa da bola saindo para a lateral, sabe? Pode ser o pé alto, então? Pode. Eu achei que tinha que estar encostando. Você pode estar com o calcanhar na direção da linha, mas O não pé está pode estar tocando. fora do chão, desde que ele esteja Na linha em cima alinhado. da linha. Foi o que aconteceu. Não precisa estar tocando a linha. Então, Aquela última imagem eu acho bem... me deixa muito em dúvida. foi o que aconteceu com base nas imagens que a gente tem. A gente não consegue, na verdade, assim, a gente não consegue, por uma das imagens, e é bom destacar que a FERJ, né, o pessoal que está na sala do VAR, tem acesso a mais ângulos do que a nossa transmissão, né? Então, pode ter havido ali alguma imagem que os levou a tomar uma decisão definitiva, mas pelo que a gente ouviu do Bruno Spindel, né, dirigente do Flamengo, ele ontem pediu para fazer um pronunciamento rápido ali depois da entrevista coletiva e disse que já tinha tido acesso às imagens do VAR e que por elas não é possível concluir se o Léo Jardim realmente tirou os dois pés da linha. Acho que é a última imagem que a gente vai ter, que é a microcâmera por dentro do gol, essa daí é a que me deixa mais, mais essa em aí, dúvida. Mas ali parece que o calcanhar tá ainda... A gente não consegue... Não tem como ter Não dá pra certeza cravar. absoluta. Mas, de qualquer maneira, o pênalti foi mal batido. Esse é o único fato, né? Ele defende porque o pênalti foi mal batido. E porque ele espera até o último segundo, né? Acho que o Gabigol estava imaginando que o goleiro ia cair para um lado antes, uma fração de segundos antes dele bater. O Léo Jardim não cai, espera, e aí o pênalti sai muito fraco. E, assim, foi uma boa cobrança. E o Léo Jardim, ele desde a temporada passada, para mim, na temporada passada, ele junto com o Verratti foram os dois principais jogadores do Vasco no campeonato. Inclusive, ele foi o meu eleito para o melhor goleiro da competição no ano passado. Ele tinha vindo de uma falha assim, grotesca contra o Bangu, sofreu um frango mesmo. Chute de fora da área, né? Que ele aceitou no canto dele, né? Mas assim, mas é um goleiro que tem se mostrado bem acima da média. O Gabigol cobrou 52 pênaltis com a camisa do Flamengo, dados do espião estatístico. Esse foi o 8º perdido. Foram 4 na trave, 3 defendidos e 1 para fora. O de ontem eu achei que ele não conseguiu botar a força que ele queria na bola. Porque o Gabigol é um atacante que ele consegue deslocar o goleiro com muita facilidade em cobranças de pênalti. Agora, então, quando não desloca, ele tem que ter um plano B, né? Tem que conseguir imprimir uma força. O Jardim, o tempo de reação do Léo Jardim realmente foi muito bom. Mas acho que se ele consegue colocar mais força na batida, e acho que ia ficar mais complicado do Léo Jardim chegar. 8 perdidos em 52 cobrados ainda é um aproveitamento muito alto? O que vocês consideram um aproveitamento alto? Eu acho um bom aproveitamento. Eu acho que ele não... Assim, baixa... A gente, durante um tempo, a gente discutia o Gabigol disparado o melhor cobrador de pênalti do futebol brasileiro. Ficava ali entre ele e o Veiga. Acho que talvez ele tenha perdido, assim, essa... acho que é jamais questionável, mas ainda assim eu acho que é um bom aproveitamento. Tem todo o contexto do Gabigol, do que ele vem passando, né? Ele é reserva, quando ele entra, ele não tem conseguido ter seu melhor desempenho, tem tido mais minutos, que era o que ele pedia pro Tite, o Tite está dando a ele. Ele não está conseguindo ser aquele Gabigol que a gente já viu. E aí eu acho que por isso que tem um pouco de dúvida também em cima da produtividade dele. E a fala dele no final do jogo é meio que olhando para frente, né? Não, o ano está só começando. Ele fala, o ano está só começando. E se demonstra muito convicto em continuar no Flamengo e dedicado a buscar seu espaço no Flamengo, o que é bastante positivo depois do final do ano passado. E assim, era um pênalti que era importante para ele, né? Nessa retomada, porque tinha vindo de um gol, marcou um gol no meio de semana, numa jogada inclusive muito bonita de movimentação, recebendo do Arrascaeta. Então, se ele faz o gol de uma vitória no Clássico, cobrando pênalti, assim, já dava um ânimo a mais, né? Galera, o que vocês acham do time do Flamengo? Deixe nos comentários. Se inscreva, ative as notificações, curta, comente e compartilhe para geral. 2024 é o ano. Então, mano, esse trem de projeto é complicado.
É muito complicado porque é o primeiro passo, mano. Esse é o primeiro passo. E o primeiro passo ele demora demais, demora muito. Até você ver que tá dando certo. E isso é com qualquer coisa que você for fazer, tá ligado? Se você for abrir uma loja de roupa, os primeiros clientes demoram a aparecer, cabeleireiro, de barbearia é a mesma coisa. Tudo, o primeiro passo é complicado. É por isso que as pessoas fracas desistem no primeiro passo. Porque pessoas fracas querem o quê? Resultado rápido. E pessoas fortes sabem que o resultado ele vai demorar, mas ele vai chegar. Elas têm essa convicção, entendeu? Então, cara, seja um cara forte. Você sabe que vai dar certo. É só você ter um pouquinho de paciência e entender isso, filho. Na hora que você vê, filho, pum, tá vingando. Acabou, filho. Aí, pra conversar que você vai ter que marcar a hora, tá ligado? Então, é só você ter um pouquinho de paciência e esperar, filho. Só espera, molequinho, que vai dar tudo certo. Você é inteligente, você é forte, você é batista, porra. Entendeu?